Olá, bem-vindos ao programa Nossa Fé, Nossa Vida. Eu sou o diácono João Souza, de Hanford, Califórnia. Bem-vindos. Este programa é publicado todas as quintas-feiras à noite para refletir sobre o Evangelho da Missa do Domingo. Eis então o Evangelho da Missa deste domingo. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus ensinava à multidão, dizendo: Acautelai-vos dos escribas, que gostam de exibir longas vestes, de receber cumprimentos nas praças, de ocupar os primeiros assentos nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes. Devoram as casas das viúvas, com pretexto de fazerem longas rezas. Estes receberão uma sentença mais severa. Jesus sentou-se em frente à arca do tesouro a observar como a multidão deitava o dinheiro na caixa. Muitos ricos deitavam quantias avultadas. Veio uma pobre viúva e deitou 2 pequenas moedas, isto é, um quadrante. Jesus chamou os discípulos e disse-lhes: Em verdade vos digo, esta pobre viúva deitou na caixa mais do que todos os outros. Eles deitaram do que lhes sobrava. Mas ela, na sua pobreza, ofereceu tudo o que tinha, tudo o que possuía para viver. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Temos assim como que 2 partes nesta breve leitura do Evangelho deste domingo. Os fariseus e os escribas andavam muitas vezes a provocar Jesus. Não gostavam de muitas coisas que ele lhes dizia e então provocava-os. Eles provocavam a Jesus. Mas hoje as coisas viraram-se ao contrário. Jesus hoje é que lhes está dizendo a eles o que nunca ninguém lhes tinha dito e o que eles não gostavam de ouvir. Jesus acautelou o povo. Os escribas estão ali metidos no meio da multidão, mas Jesus está falando para o povo e diz: acautelai-vos dos escribas, porque eles gostam de exibir longas vestes, de receber cumprimentos nas praças, de ter os primeiros lugares nos banquetes, etc. Show off, diria a gente em inglês. Querem parecer bem e não se importam de ser bons, mas sim de parecer bem. Bem, de algum modo todos nós temos essa tentação. Se a gente vai a um banquete, se a gente vai a um show ou coisa assim, a gente não fica nada zangados se nos derem os melhores assentos, se nos puserem num lugar bom, que a gente goste, etc. Mas, desde o momento que não seja essa a prática na nossa vida, de andar só à procura do melhor e andar sempre acima dos outros, se for só isto, não é mau. Mas a situação ou a questão dos fariseus e dos escribas era diferente. Eles queriam era impressionar o povo e também que lhe dessem dinheiro. E então aqui São Marcos diz que eles iam à casa das viúvas, por exemplo, a rezar com elas ou rezar sobre elas e esperavam que lhes dessem bastante dinheiro, não é? E às vezes elas nem tinham dinheiro, mas eles esperavam. A palavra que São Marcos usa é: devoram as casas das viúvas com pretexto de fazerem longas rezas. Isto é um pecado grande, quando a gente usa as coisas de Deus
para nosso benefício. As coisas de Deus são para o bem dos outros e para o bem de Deus, não para a gente estar a enriquecer às coisas de Deus. Quando ele acabou de dizer isso, ele depois voltou-se para a caixa onde eles punham as suas ofertas, ali à entrada do templo, para ver o que é que acontecia. E então, São Marcos faz esta observação. Muitos ricos deitavam quantias avultadas. Jesus chamou os discípulos e disse-lhes: em verdade vos digo, esta pobre viúva deitou na caixa mais do que todos os outros. E quanto é que ela deitou? 2 moedas. Mas era tudo o que ela tinha. Ela não tinha mais. Ela deu ao tesouro do templo tudo quanto possuía. E Jesus diz aos seus discípulos: os outros estão a deitar do que resta, do que não lhes faz falta. E esta não. Esta deu do que faz falta. Aí é que está o grande valor da nossa esmola. Se ela nos faz falta também. A gente às vezes tem que se privar de certas coisas para poder dar aos pobres. Essa esmola assim tem mais valor. Se nós somos bastante ricos e damos mesmo que seja uma quantia avultada, mas não nos faz falta nenhuma, porque a gente tem quanto queira, temos menos mérito nisso. A esmola não se mede tanto pelo valor do que se dá, mas mais pelo que fica. Se ainda fica muito que dá e resta, tem menos valor a nossa esmola. Se a gente se vê obrigados a mudar alguma coisa na nossa vida para poder fazer aquela esmola, essa esmola tem muito valor. E é interessante que na missa deste domingo, vocês vão ouvir, ou nós vamos ouvir, a história de 2 viúvas. Uma delas vem na primeira leitura, no livro dos Reis, quando houve uma fome naquela terra, que não choveu durante 3 anos, muita gente morreu à fome, e o profeta Elias também, às tantas, não tinha que comer. E entrou lá numa freguesia e viu uma senhora, uma viúva, velhinha, a juntar uns gravetos, como nós diríamos, para cozinhar qualquer coisa para comer. E ele falou com a senhora. Ele chamou e disse-lhe: por favor, traz-me uma bilha de água para eu beber. Quando ela ia buscar a água, Elias chamou e disse: por favor, traz-me também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: tão certo como estar vivo o Senhor teu Deus, eu não tenho pão cozido, mas somente um punhado de farinha na panela e um pouco de azeite na almotolia. Vim apanhar 2 cavacos de lenha, a fim de preparar este resto para mim e o meu filho. Depois comeremos e esperaremos a morte. Mas o profeta Elias disse a ela: não, faz o que disseste que ias fazer e traz-me cá um pão também com água. E não vai faltar nada. E depois aqui no fim, ele disse a ela: não se esgotará a panela da farinha, nem se esvaziará a almotolia do azeite, até o dia em que o Senhor mandar chuva sobre a face da terra. A mulher foi, fez como Elias mandara, e comeram ela e o seu filho. Desde aquele dia, nem a panela da farinha se esgotou, nem se esvaziou a almotolia do azeite, como o Senhor prometera pela boca de Elias. Mais outra senhora, muito pobre, que deu tudo do que tinha e não lhe faltou nada. Nós sabemos que não é possível a gente ganhar a Deus em generosidade. Não é possível eu ser mais generoso do que Deus.
E se eu sou generoso, Deus vai ser muito mais generoso comigo. Pode não ser já, pode não ser hoje, nem amanhã, mas Deus não se deixa vencer em generosidade. E temos aqui um exemplo da Bíblia, em que esta senhora pensou que era a sua última ceia, a sua última refeição, e que morreria. Não, nunca faltou farinha, não faltou água, não faltou a lenha, e tudo correu bem, porque ela foi generosa para com o profeta Elias, e Deus foi muito mais generoso para com ela. É assim o nosso Deus. Nós, se nos entregarmos nas mãos de Deus, devemos ter confiança de que Ele vai providenciar para nós aquilo que nós precisarmos. Podemos dizer que é essa a grande mensagem das leituras da missa deste domingo. Obrigado pela vossa atenção, que tenhais todos uma boa semana e até à semana que vem, se Deus quiser. Adeus.